paz do Senhor para os irmãos, que os irmãos tenham um bom dia, que a graça de Deus esteja sobre seus lares. Eu quero meditar com os irmãos em uma palavra essa muito gloriosa, pela qual Deus colocou no meu coração agora logo pela manhã. Acabei de acordar, fiz um cafezinho, tomei um café. E o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração a respeito de uma mensagem que nós lemos esses dias na igreja. No livro de Jonas, no seu capítulo 1, versículo 8, está escrito as seguintes palavras: Então lhes disseram: Declara tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Aí ele vai perguntar: qual é a tua ocupação? Donde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aí ele vai responder, Jonas respondendo: Eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. É muito interessante, irmãos, o texto pela qual fala a respeito da vida deste homem por nome de Jonas. Jonas, a história dele está enquadrado no livro dos profetas menores. Como eu já vos disse esses dias, a palavra de Deus, ela traz diferença a respeito de 4 profetas que são denominados 4 profetas maiores e os outros profetas denominados profetas menores. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias são os profetas menores. E eles foram considerados assim não porque eles tinham estatura diferente, mas não pelo grau de espiritualidade dos seus livros. Eles foram considerados profetas maiores e menores, pelo grau da espiritualidade que ambos escreveram seus livros. Haja vista que toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. E muitas vezes nós nos deparamos com pessoas e as pessoas elas acabam de descrer nas Sagradas Escrituras porque elas dizem assim: como é que eu vou acreditar na palavra de Deus, sendo que a palavra de Deus ela foi escrita por homens? É bem claro, irmãos, que se Deus quisesse usar de algum tipo de animal para fazer isso, Deus o fazia. Mas como Deus tinha os homens na face da terra, ele achou por bem de usar o quê? Da maneira mais lógica, para que os homens pudessem escrever, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, as Sagradas Escrituras. Por que eu vos disse isso a respeito, se Deus quisesse usar um animal, por exemplo? A Bíblia diz que no tempo de Balaque ele convida a Balaão para amaldiçoar os israelitas. E só podia amaldiçoar os israelitas por boca de profeta. Balaque sabia muito bem porque ele possivelmente viu isso escrito na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então possivelmente ele leu lá e viu que só consegue amaldiçoar o povo de Deus através do povo de Deus. E é muito interessante isso aqui, para pararmos, para refletirmos. Então, as Sagradas Escrituras apontam que lá estava então Balaão indo para tentar amaldiçoar o povo de Deus.
Só que ele tinha que passar entre dois penhascos, era como se fosse um labirinto. E ele estava sobre uma jumenta. E quando ele entra naquele caminho ali, de longe a jumenta percebe que existe algo no caminho. O que era que estava no caminho? Um anjo de Deus com a sua espada desembainhada. Esse anjo estava com a sua espada desembainhada no caminho. Então, por sua vez, a jumenta, ela passa então a rastejar os pés de Balaão entre as pedras, pelo que Balaão desce da jumenta e começa a bater na mesma, a judiar, a espancá-la. Então Deus vai abrir a boca da jumenta para falar com o profeta. E ela vai dizer: acaso eu já fiz isso para você alguma vez? Isso é normal que aconteça? Alguma vez eu te deixei na mão? Aí então Deus vai abrir os olhos do profeta para que ele possa ver que mais à frente estava um anjo com a sua espada desembainhada. Então, os animais, irmãos, é muito interessante isso aqui, você ter noção disso, porque nós estamos vivendo um mundo em que algumas coisas não são muitas das vezes bem deixado claro para as pessoas. Eu sei que vai chocar você, mas você sabia que um animal ele pode ficar endemoniado? Ele é um corpo físico. E é tudo que o diabo precisa muitas vezes, irmãos. É um corpo físico para fazer as suas proezas. Mas aquele dia a jumenta de Balaão não estava endemoniada não, era o próprio Deus que estava falando através dela. Aí Deus abriu a boca dela. Então, um texto em referência que nós usamos no livro de Jonas também narra a história de que Deus envia então um grande peixe para tragar Jonas e vomitá-lo aonde Deus queria. Mas a história é o seguinte: segundo as histórias, a cidade de Nínive era uma cidade pervertida. E raramente alguns profetas gostavam de ir pregar para aquele lugar. Raramente as pessoas gostavam de ir para aquele lugar. Aquele lugar ali era um lugar onde se matava profetas. Vários profetas perderam a sua vida indo a pregar na grande cidade de Nínive. Então, quando Deus ele faz a chamada a Jonas, ele, em vez de pegar as suas roupas, ou talvez aquilo que ele tinha consigo próprio, e obedecer à voz de Deus, não, ele compra a passagem e entra num navio para outro lugar. A desobediência a Deus, ela nos faz com que nós pagamos um grande preço muitas vezes. Existem pessoas que pagaram um alto preço até com a própria vida, por desobedecerem à voz de Deus. Ah, irmão Rodrigo, você consegue me provar isso? Te provo para você. Tempo da graça, não foi no tempo da lei. Existia um casal, e na época em que os discípulos estavam pregando a palavra de Deus, é muito interessante frisarmos isso, porque nessa época os discípulos estavam pregando a palavra de Deus, então muitas pessoas queriam fazer o que algumas pessoas faziam por carinho,
mas outros queriam fazer para mostrar que estavam fazendo a obra de Deus. Então existia um casal ali por nome de Ananias e Safiras. E eles então, agora no tempo da graça, preste atenção, eles venderam uma herdade. Como eles viram que a maioria das pessoas estavam depositando dinheiro aos pés dos apóstolos, eles retiveram uma parte do dinheiro e foram e depositaram a outra no pé dos apóstolos. Mas só que o que eles estavam fazendo era algo que Deus não queria que eles fizessem. Eles fizeram por conta própria e por consequência, a Bíblia diz que então eles acabaram mentindo para os homens de Deus. E todos nós sabemos que no livro de João, capítulo 8, 44, diz que o pai da mentira é o diabo. E se o pai da mentira é o diabo, então haverá alguma consequência para aqueles que vivem na mentira. Então, pois bem, então eles depositaram uma certa quantia aos pés dos discípulos. Só que quando um deles foram saindo, aí o discípulo vai falar para ele: por que vós mentistes para o Espírito Santo? Eles não estavam mentindo para os discípulos de Cristo, mas sim para o Espírito Santo, retendo uma certa parte do dinheiro. Detalhe, o dinheiro era deles. Eles poderiam ficar com o dinheiro em paz e fazer o que eles queriam. Só que mentir para Deus e para o Espírito Santo, sempre haverá uma certa consequência a ser paga. Então diz as Sagradas Escrituras, irmãos, que um deles cai morto aos pés dos discípulos. E logo depois chega o outro também, com a mesma mentirinha, e caiu morto. No tempo da lei isso acontecia muito, mas já na graça é uma história que Deus deixou ali marcado, um acontecimento verídico, para que nós venhamos termos muito cuidado com aquilo que nós estamos fazendo em prol da obra de Deus. Pois bem, então, Jonas, ele se esquiva de ir para a cidade de Nínive, cidade onde se matava profeta, torturava profeta. Eles faziam o que eles queriam com os profetas. Jonas tinha suas razões para não querer ir para lá. Então, quando ele entra naquele navio, sobrevém uma grande tempestade. Enquanto a tempestade está açoitando o barco, o navio onde eles estavam, Jonas estava dormindo no porão do barco. Então aquela tripulação estava muito desesperançosa, porque eles achavam que ambos iriam morrer no meio do mar. Então eles começam a jogar suas coisas que eles tinham, que pertenciam a eles, no navio, para aliviar o peso do mesmo em alto mar. Mas de nada adiantava. Até que eles desceram dentro do porão do navio e encontraram Jonas dormindo. É sempre assim, irmãos. Aquele que não tem espiritualidade diante de Deus pode estar oculto que for, mas ele sempre estará dormindo um sono pesado. E muitas vezes é necessário com que nós venhamos acordar os tais. Como, irmão? Tá aquele fogo. A pessoa tá ali, ó. Parece que tá olhando os passarinhos passar dentro da igreja, contando os mosquitos dentro da casa de Deus. Então é necessário que você que é cheio de Deus
possa ir até ele e dar uma descarga elétrica espiritual, dizendo no mesmo, para que o mesmo possa acordar deste sono. Este sono aí tem feito com que muitas pessoas percam as suas bênçãos dentro da casa de Deus. Esse sono é terrível. Ele pega desde o maior até o menor. Mas simplesmente por quê? Porque ele quis desobedecer à voz de Deus. Então a palavra de Deus diz que os homens acordam e ele chama ele de dorminhoco. E vai fazer as perguntas para ele: de onde tu és? Que povo é teu? Aí ele vai dizer que ele é hebreu e que ele teme ao Deus dos céus. E lançando sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Então o próprio Jonas, ele vai ter com eles e dizer para ele: me lance até o mar. Eu tenho a plena certeza que depois que vocês me lançarem no mar, essa grande tempestade vai passar. Existem muitas vezes nas nossas vidas que nós entramos nas tempestades do dia a dia simplesmente porque nós não queremos deixar o nosso Jonas ir embora. Nós temos que ter as mesmas atitudes de que eles tiveram naquele dia, de lançar os nossos Jonas no grande mar do esquecimento. Porque tudo que o homem passa, tudo que o homem vive, está registrado aqui, ó, na memória. Ao contrário de que algumas pessoas pensam que é no coração. A Bíblia, em sua maioria das vezes, quando ela fala sobre coração, ela está falando sobre mente. O apóstolo Paulo, ele diz: rogo, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É um culto que muitas vezes nós estamos ali vigilantes. Nós temos a percepção do que é espiritual, o que é brincadeira na obra de Deus, o que é meninice, e aquilo que não é de Deus. Porque existem ovelhas que estão muitas vezes trajando peles, ou mesmo dizendo, melhor dizendo, cordeiros que estão trajando peles de ovelhas na obra de Deus. E essas pessoas nós temos que ter uma vigilância muito grande, porque os tais podem até fazer com que nós venhamos nos perder, ou fazer com que nós venhamos perder a bênção diante de Deus. Mas todavia que não seja feita a nossa vontade, mas sempre a vontade de Deus. Então quando eles lançam Jonas no mar, Deus ele fez com que um grande peixe tragasse Jonas, e por 3 dias e 3 noites Jonas esteve dentro do ventre daquele peixe. Que é uma tipologia bíblica a respeito de Jesus, 3 dias e 3 noites morto na cruz do Calvário. Jesus morreu, José de Arimateia vai lá, tira o corpo dele, coloca o corpo dele no sepulcro. Só que ao terceiro dia ele ressuscita, mostrando de que ele era o Filho de Deus. Então o grande peixe ele vai tragar a Jonas e vai vomitar ele na cidade de Nínive, cidade onde ele deveria pregar a palavra de Deus. Então Jonas, então, já que ele teve a oportunidade, a segunda oportunidade diante de Deus, ele entra pela cidade de Nínive e começa a pregoar: o Senhor irá submergir essa grande cidade pelo pecado que está nela. O nosso Deus é um Deus, irmãos,
compassivo. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Bom dia, bom dia. Então Deus está pronto para fazer com que nós venhamos a termos diante de Deus uma nova vida. É muito interessante isso, porque enquanto Jonas pregava, a Bíblia diz que todo o povo caiu em um ato de humilhação diante de Deus. Então, cansado já de pregar, Jonas ele vai se assentar no lugar. E Deus ele faz com que cresça ao lado de Jonas uma aboboeira. E essa aboboeira fez sombras sobre Jonas. Existe uma coisa que muitos querem, é estar na sombra. Mas muitas das vezes não é na sombra de um telhado, não é na sombra de uma casa. É estar na sombra de alguém. Essas pessoas ficam como sanguessugas, sugando a sua vida espiritual. E muitas vezes nós ficamos até abatido, cansado pelo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque existem esses tipos de pessoas que são sanguessuga espiritual. Eles querem estar debaixo da mesma sombra que Deus nos colocou. Mas para esse tipo de crente, Deus envia o quê? A largata. Então diz a palavra de Deus que a largata começou a comer a aboboeira. Então Jonas ele fica irado. E a Bíblia diz assim: não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis. A ira, ela muitas vezes, ela não bate com aquilo pelo que Deus quer com que nós venhamos viver diante dele. A ira produz ódio, rancor. Se for necessário, no que depender de ti, a Bíblia diz: tenha paz com todos. Eu sei que isso é muito difícil, mas no que depender de ti, faça a sua parte. Procure aqueles que estão ao seu redor, peça perdão. O perdão não é para ser lançado por aquele que muitas vezes foi machucado pela outra pessoa. Muitas vezes nós que fomos muitas vezes entristecido ou chateado pela outra pessoa, somos nós que devemos liberar o perdão. E você sabia de uma coisa, que o que mais traz enfermidade na vida de um cristão é a falta de perdão? Perdão é saúde para os ossos. Quando nós pedimos perdão para o nosso próximo que errou com a gente, isso é sinal de maturidade espiritual. É sinal que você está num patamar mais elevado do que a outra pessoa. Existem muitas pessoas que estão ao nosso lado, e muitas vezes, anos e anos e anos de cristão, não houve uma verdadeira conversão espiritual. Para esses nós devemos abraçar e tentar fazer com que nós venhamos ajudá-los a ter uma comunhão com Deus. Então Jonas ele fica irado quando ele vê que o sol começa a pegar na sua cabeça e a queimar. Aí ele vai reclamar com Deus. E o que mais irou Jonas, sabe o que foi? É que quando a cidade ela se arrepende, ela se humilha e pede perdão para Deus. E Deus então não submerge, não mata os ninivitas. Por quê? Porque eles se arrependeram dos seus pecados que eles estavam cometendo.
E Deus, ele é santo e ao mesmo tempo justo. Deus não quis matar aquele povo simplesmente por quê? Porque eles pediram perdão para Deus. Quando a gente pede perdão para Deus pelos nossos pecados e erros que nós cometemos, a Bíblia diz que ele lança no mar do esquecimento. Não há quem possa fazer lembrar. O diabo, sim, ele pode muitas vezes tentar te acusar, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então diz a palavra de Deus que ele vai replicar com Deus. Então Deus vai usar daquilo que ele estava vivenciando para falar com Jonas. Jonas, você está reclamando porque eu matei um vegetal, uma pequena árvore, e você queria que eu matasse milhares de pessoas na cidade de Nínive. Você tem que prestar atenção, Jonas, porque eles se arrependeram. Agora um vegetal, ele pode nascer de novo, ele pode crescer, pode produzir sombra de novo, mas o ser humano não. O ser humano, ele tem uma oportunidade diante de Deus. Essa oportunidade muitas vezes ela bate na nossa porta uma vez só. E se nós não agarrarmos com todas as nossas forças essa oportunidade diante de Deus, nós ficaremos frustrados. Então, muito boa coisa é quando Deus ele nos dá essa oportunidade, como Deus deu para Jonas. Jonas ele foi, pregou, e ele queria de toda maneira que Deus trouxesse o juízo contra a cidade de Nínive. Mas quando Deus envia então o bicho para comer aquela aboboeira que estava fazendo sombra sobre ele, ele fica irado com Deus. Aí Deus usa então da aboboeira para falar com ele: Jonas, Jonas, simplesmente um vegetal, Jonas. Mas na cidade de Nínive existem pessoas que não sabem discernir o que é a mão direita do que é a mão esquerda, Jonas. E eles caíram em arrependimento, por isso eu não os matei. Porque eles tiveram um arrependimento mútuo diante da minha presença. Então, para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que pode assistir esse vídeo, tenha plena certeza disso. Se houver o arrependimento dentro do teu coração, Deus ele lança no mar do esquecimento. E ele já não se lembra mais da sua vida passada. Deus ele quer um novo recomeço com você daqui por diante. Sabe o que eu acho lindo nas Sagradas Escrituras? É que a palavra de Deus ela se explica por si própria. Certa vez, o apóstolo Paulo, ele disse: não é bom que nós deixamos o ministério da oração e da palavra e venhamos servir as mesas. Então constituamos homens para esse excelente negócio, para essa excelente tarefa que era o diaconato da igreja daquela época. Então eles elegeram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Foi essas as qualificações, entre outras. Então o apóstolo Paulo, ele não queria deixar o ministério da oração e nem da palavra. Para nós também, irmãos, não é bom. Existem pessoas da nossa casa, da nossa igreja, não é bom com que nós deixemos este ministério tão digno, que é o ministério do dom da palavra e da oração. Jesus Cristo mesmo, ele deixou bem escrito que existem certos tipos de castas de demônios que só saem através da oração e do jejum. Existem pessoas que não conseguem jejuar de jeito nenhum, só que elas têm uma vida
plena de oração. E isto é o quanto basta. Porque o demônio ele não sai no nome de Pedro e de João, ele sai no nome de Jesus. E ele sabe muito bem quem são aqueles que dobram seus joelhos para interceder, para orar, para fazer a obra de Deus. Basicamente existem 3 formas de se fazerem missões. Já que nós estamos falando de Jonas aqui, um grande missionário, a primeira forma é pés daqueles que vão para anunciar as boas novas. Essa é uma das formas de fazer missão. A outra forma de fazer missão, esta aqui, ela é muito gloriosa, mas são uns poucos aqueles que podem muitas vezes, devido às dificuldades enfrentadas dentro das suas próprias casas, mão daqueles que contribuem para os missionários que estão lá fora pregando a palavra de Deus. Isso é muito louvável também. Quando você tira uma certa parte de dinheiro seu e investe em missões. Por quê? Porque aquele teu irmão que está lá fora fazendo a obra de Deus, para com que ele não venha passar necessidades. E quando se trata de necessidade, eu sei que muitos de nós já passamos. E nós sabemos o quanto é difícil olharmos para as nossas crianças, onde às vezes ela pedir coisas simples para nós e nós não temos condições financeiras de podermos dar para elas. E a terceira forma, e eu acho que esta é a forma mais louvável de se fazer missões, sabe o que é? Joelhos que se dobram. Talvez você não pode ir, talvez você não pode contribuir financeiramente com missões. Mas só que missões não é feita simplesmente por aqueles que vão e por aqueles que estão contribuindo financeiramente. Missões, acima de tudo, é feito através daqueles que intercedem por aqueles que estão fora. Você sabia que na África existem o alto grau da feitiçaria, aonde se um feiticeiro ele pegar na sua mão, você na hora sofre um ataque cardíaco? Eu sei que você muitas vezes não sabe disso, mas procura aí através do YouTube que você vai chegar à conclusão do que eu estou falando para você. Os feiticeiros lá, eles se transportam de lugares para outro. Muitas vezes você está num hotel, de repente ele aparece ali para tentar tirar sua vida. Existem vários testemunhos a respeito de missionários que foram para a África e passaram por isso. E sabe o que mantém eles vivos lá? Não foram os pés deles que foram até a África, e muito menos o dinheiro com que vai fazer com que os mesmos se sustentem lá fora. São os joelhos daqueles que estão dobrados para que eles possam permanecerem de pé lá. Por isso que existe uma grande evasão de homens e mulheres de Deus que quando vão para o seminário teológico, quando eles passam 1, 2 ou 3 semanas lá, existem as suas desistências. Por quê? Porque eles têm os pés que podem pregar o evangelho. Eles até têm recursos financeiros para poder bancar a sua estada dentro de um seminário. Mas só que infelizmente ele não tem os seus intercessores. E o que vai manter eles lá são os verdadeiros intercessores. É sim, pastor Júlio, não sei se você crê dessa maneira, mas eu creio. Então existem os intercessores que intercedem por aqueles que estão nas obras missionárias.
quando eu me trato disso aí, eu não estou me relacionando porque muitas vezes eu não sou dizimista dentro da casa de Deus. Eu não sou dizimista dentro da casa de Deus simplesmente porque que se você parar e vir ver a minha situação, eu tenho a plena certeza que como eu tenho chorado, você irá chorar comigo. Está aí a Adriana, que muitas vezes está aqui dentro de casa, sabe de tudo aquilo que nós passamos. É uma guerreira valente, que constantemente tem nos ajudado. Constantemente, em todas as áreas. E existem pessoas também que através das nossas orações, nós não estamos precisando correr atrás ainda, mas Deus tem trazido gente no portão de casa para nos ajudar. E isso é a obra de Deus. A obra de Deus é feita muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com choro. As tristezas, elas batem dentro do nosso coração de uma forma tão grande que o desespero muitas vezes quer fazer com que nós reagimos a tal situação. Mas a melhor coisa que tem é entregarmos nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que se deve ser feito. Nós somos apenas pó, nós somos apenas vapor que aparece e logo se desvanece. E a recompensa de cada um não será dada aqui na terra. Quem recebe na terra vai para o Hades, vai para o inferno. Agora aquele que vai receber diante de Deus uma pedrinha a mais na sua coroa, são aqueles que fazem a obra de Deus sem ser manifesta por ninguém, sem os aplausos, sem os glamour, muitas vezes sem a recompensa daquilo que nós temos feito. E isso tudo fica em memória. Existem um livro das obras pelas quais está escrito isto. E todas as vezes que você olhar por missões, lembre-se disso. Se você não pode ir, contribua financeiramente. Se você não consegue contribuir financeiramente, a parte mais excelente você pode fazer é dobrar os seus joelhos e interceder incessantemente por aqueles que estão fazendo a obra de Deus. Porque infelizmente, irmãos, quando nós falamos em obra de Deus, nós pensamos simplesmente no mundo físico nosso aqui, igreja, estarmos ali entre irmãos, abraçarmos uns aos outros, cantarmos alguns corinhos, ouvirmos a pregação. Culto a Deus vai muito além do que isso. Ele começa aqui dentro da minha casa, aonde eu tenho comunhão com a minha esposa, com os meus filhos. E muitas vezes algumas pessoas deixam para cultuar a Deus lá dentro da casa de Deus e esquecem de meditar na palavra de Deus. E a própria palavra de Deus, é muito interessante frisarmos isso, ela é alimento. Existem muitas pessoas que estão ficando raquíticos espirituais. Simplesmente por quê? Porque elas vão para a casa de Deus e lá dentro da casa de Deus elas são alimentadas como que se fosse por conta-gotas, dado na boquinha delas o alimento. Por quê? Porque dentro da sua casa ela não tem muitas vezes a percepção, a vontade de abrir a palavra de Deus e se alimentar daquilo de Deus para você próprio. Então elas só estão de pé por quê? Porque elas vão para a casa de Deus e lá elas são alimentadas pela palavra de Deus. O que faz com que uma ovelha rompa muitas das vezes a barreira que é a cerca de um pasto para o outro é o alimento.
Se a ovelha sentir fome, consequentemente essas pessoas irão buscar alimento em outro lugar. Isso você pode ter certeza. O alimento que nos traz a vida é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá vida. Ela é alimento para a nossa alma. Ela faz com que nós venhamos permanecermos de pé diante de Deus. Ela acaba com que nos dê discernimento para discernir as coisas. Ela abre os nossos olhos espirituais para que nós vejamos o mundo tenebroso que nos cerca. Por isso que quando nós entramos dentro da casa de alguém, nós já sentimos algumas reações. Isto é o que? É a sensibilidade espiritual que Deus tem te dado. De poder adentrar num lugar e já obter a sensação espiritual que está este lugar. E isso é muito legal, irmãos. Por quê? Porque esse aqui é um dom que Deus nos dá. De estarmos em qualquer lugar e termos a percepção de que alguém está nos olhando, de que alguém está tentando fazer alguma coisa contra as nossas vidas. Algo que tem me chamado bastante atenção na nossa igreja é a forma com que Deus tem trabalhado. Deus ele tem trabalhado na nossa igreja de uma forma tão linda. É através dos sonhos, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias os jovens teriam visões, e os vossos velhos, ou seja, aqueles mais adiantados de idade um pouquinho, ou aqueles que já têm mais comunhão com Deus. Quando nós falamos de idade, muitas vezes não é idade 30, 40 anos, mas sim aquele que tem comunhão com Deus, que foi mais próximo de Deus, sonhariam sonhos. E constantemente Deus tem dado a algum pequeno grupo de número de pessoas dentro da nossa casa esse discernimento de sonhos. Antes da coisa acontecendo, nós já sonhamos. E quando nós estamos lá já para fazer aquilo, nós já temos a percepção que vai ser difícil, que nós encontraremos obstáculos. E Deus mostra até quem é a pessoa para nós. Isso que é lindo, irmãos. A revelação de Deus para as nossas vidas. Ontem eu estava orando no monte, eu até fiz questão de pedir para os irmãos intercederem para mim. Que chegou num grau da oração em que eu senti a presença muito forte, não de Deus, mas a presença do nosso adversário por perto. E ele vem para tentar sugar as nossas forças, como que se nós fôssemos transpassados por flechas, pelos dardos inflamáveis do nosso adversário. E eu pedi para os intercessores da nossa igreja para dobrar o joelho comigo, porque eu não ia descer enquanto essa peleja não estivesse, eu não sentisse paz dentro de mim. Eu fiquei até eu escurecer lá. Meu celular acabou a bateria e eu fiquei até mais noitezinha. Cheguei aqui em casa, a Naina já estava de banho tomado para ir para o culto. Disse que o culto foi abençoadíssimo. E foi mesmo, porque só pelo vídeo que eu assisti agora cedo aqui em casa, eu senti a presença de Deus. E é notório, irmãos, isso é de que pessoas que estavam presentes lá não estavam conseguindo sentir a presença de Deus. E nós assistimos culto no outro dia, conseguimos sentir a ligação. Sabe por quê? Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Mas tudo que for desligado no céu será desligado na terra.
Existem pessoas que com lágrimas pediram para Deus uma nova chance. Mas essas pessoas, infelizmente, vivem uma vida longe de serem perfeitos, porque nós ninguém somos perfeitos diante de Deus. Mas a nossa luta não é contra carne nem sangue. É isso que as pessoas têm que compreender, que a nossa luta é contra os principados e potestades, dominadores desse século, contra o espírito da maldade nos lugares celestiais. E as pessoas muitas vezes ficam lutando contra irmão, pessoa contra pessoa, as invejas, os rancores. Por isso que eu não me preocupo. Eu não tenho preocupação nenhuma no que tange a ser consagrado, a ser levado a algum tipo de ministério. Não. Eu sei a vida que eu levo diante de Deus. O que os outros pensam ou vão deixar de pensar a respeito de mim é as pessoas e Deus. Quanto a mim, eu procuro fazer a minha parte. Se a pessoa vier aqui em casa e falar assim, irmão Rodrigo, vai lá orar para mim, eu sei que eu estou preparado para colocar a mão na pessoa e orar. E isto que é o importante, entendeu? Por quê? Porque certos filhos de Seva, 7 filhos deles, eles tentaram embarcar na onda dos discípulos. Eles viram que pelas mãos do apóstolo Paulo, maravilhas extraordinárias estavam sendo feitas. Então eles vão pegar um exorcista e vai tentar impor a mão sobre aqueles homens e clamar o sangue de Deus, sangue de Jesus. Aí ele vai dizer, esconjura quem Paulo prega, não sabia nem falar. Aí a Bíblia fala que o endemoniado vai dizer assim, conheço Paulo e bem sei quem é Jesus, mas vós quem sois? 7 homens tiveram que sair correndo pelado pela rua. E para um judeu expor sua nudez, é só a misericórdia de Deus. Por quê? Porque não estavam preparados. Mas graças a Deus que nós temos uma igreja aqui na cidade de Olimpo Noronha, que tem sido marcado pela piedade. Existe um grupo de irmãs que eu muito me alegro por falar de vocês. Vocês têm feito a diferença. Gostaria eu que os irmãos pudessem tomar por exemplo as suas vidas no que tange em fazer a obra de Deus. Eu sei que para alguns irmãos fica difícil, porque, por exemplo, nós temos filhos. Quando a irmã sai, possivelmente o marido fica com as crianças. E assim sucessivamente falando. Então, irmãos, fazer a diferença neste mundo. Ser sal da terra e luz do mundo. Não é para qualquer um isso. Esses aqui são verdadeiramente aqueles que se prontificam em fazer a obra de Deus mais afinco. Deus, ele quer contar contigo para essa grande obra. E saiba de você que diante de Deus, tudo o que você fizer aqui na terra, você vai receber diante do Senhor Jesus Cristo. Aqui você vai receber 7 vezes mais. E do outro lado, a vida eterna. É muito gratificante estar na obra de Deus. Os irmãos sabem dos meus propósitos diante de Deus. Se Deus me der a minha bênção, essa cidade não vai parar, irmão. Em nome de Jesus. Nós estaremos realizando a obra de Deus de uma forma com que poucos têm se submetido a fazer. Mas não por causa de cargo, por causa de querer estar em grandes igrejas ou coisa parecida. Não, não. Não quero isso para a minha vida, não. Eu quero simplesmente que ele cresça e que eu diminua.
Eu quero que Ele apareça e que nós nos desaparecemos. Porque tudo é por Ele, tudo é dele, tudo vem dele. Nós não somos nada. Somos apenas pó e cinzas, mas instrumentos usados por Deus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Fique com essa palavra guardada dentro do teu coração. Se Deus te enviar para pregar em Nínive, não tenta se afastar de Deus. Faça a obra de Deus com carinho. É porque Deus colocou a responsabilidade sobre as suas mãos. E se você tentar se ausentar de Deus, Ele vai fazer com que algo aconteça na sua vida para que você possa tomar novamente esta direção. E tornar a fazer aquilo pela qual Deus quer com que você faça. Mas que Deus te abençoe poderosamente a cada um dos irmãos que puderam ouvir essa mensagem. Deus tem o melhor para a sua vida, para a sua família. Se possível for, compartilhe isso aí para que mais irmãos possam ouvir. Porque juntos nós somos fortes. Sozinhos nós não somos ninguém não, irmão. Mas juntos nós conseguimos caminhar muito mais rápido diante de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã e lhe dê um bom dia maravilhoso na presença de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.